Cristianismo Rosa Cruz, por Max Heindel. Publicado pela Fraternidade Rosa Cruz. Editado pela Fraternidade Rosa Cruz, Centro Autorizado do Rio de Janeiro. Canal Le Conde. Conferência Quinta. A morte e a vida no purgatório. Entre todas as incertezas que caracterizam este mundo, uma coisa apenas é certa: a morte. A qualquer momento, após uma vida mais curta ou mais longa, chega o fim dessa fase material de nossa existência, que é um nascimento em um novo mundo. Assim como o que ordinariamente denominamos nascimento não é mais que um esquecimento do passado, segundo os belos versos de Wordsworth. Abre aspas. Nosso nascimento não é mais que um sonho e um esquecimento. A alma que conosco se eleva, nossa estrela da vida, teve seu pôr-do-sol em qualquer outro lugar e, tendo vindo de muito longe, não está em completo esquecimento, nem em total nudez parece estar. Arrastando nuvens de glória, de Deus viemos, que é nosso lar. O céu está perto de nós em nossa infância. Sombras da prisão vão se fechar sobre o menino que vai crescendo. Mas a luz emana e ele põe-se a contemplar, e em sua alegria ele a está vendo. O jovem que vem de longe, do Oriente, e que é ainda o sacerdote da natureza, deve prosseguir, e pela esplêndida visão, protegido é no seu seguir. E ao longo do caminho, o homem percebe o que esmaece, e na luz de um dia comum se desvanece. Fecha aspas. Nascimento e morte podem, portanto, ser considerados como transferência de atividades de um mundo a outro, e depende de nossa própria posição designar tal mudança como nascimento ou morte. Se um homem entra no mundo em que vivemos, dizemos que ele nasceu, mas se ele deixa o nosso plano de existência para ingressar em outro, dizemos que ele morreu. Ao próprio indivíduo, contudo, a passagem de um mundo para outro é apenas algo como a mudança de uma cidade para outra. Ele vive imutável. Somente mudam seu meio ambiente e suas condições. A passagem de um mundo a outro dá-se com frequência de modo mais ou menos inconsciente, como um sono, no dizer de Wordsworth. E por tal motivo, nossa consciência pode fixar-se sobre o mundo que acabamos de deixar. Na infância, o céu está como um fato real perto de nós. Após o nascimento, todas as crianças são clarividentes e assim permanecem por um maior ou menor período de tempo. Os que passam ao além pela morte continuam vendo o mundo material por algum tempo. Se passamos para o além em pleno vigor físico, com fortes laços de família e de amizades ou com outros interesses, o mundo denso continuará a atrair nossa atenção por um tempo muito maior do que se a morte tivesse ocorrido na velhice consumada, quando os laços terrenos já foram cortados antes da mudança a que chamamos morte. É o mesmo princípio que leva a semente a aderir à polpa de uma fruta verde, ao passo que é muito fácil separá-la da fruta madura. Por isso, é bem mais fácil morrer-se em idade avançada do que na juventude.
A inconsciência que geralmente acompanha o espírito que chega na mudança chamada nascimento e também por ocasião da morte é devida à incapacidade de ajustarmos de imediato nosso foco, analogamente à dificuldade que experimentamos ao sairmos de um compartimento escuro para o ar livre, à luz do dia ou vice-versa. Sob tais condições, algum tempo deve transcorrer antes que possamos distinguir os objetos à nossa volta. O mesmo se dá com o recém-nascido e com o recém-morto. Ambos precisam reajustar seus pontos de vista às novas condições. Chegado o momento que assinala o fim da vida no mundo físico, termina a utilidade do corpo denso. Então, o ego dele se retira pela cabeça, levando consigo a mente e o corpo de desejos, conforme fazia todas as noites durante o sono. Como agora o corpo vital é inútil, também ele se retira, e o cordão prateado, que ligava os veículos superiores aos inferiores, rompe-se de uma vez para sempre. Recordemos que o corpo vital é composto de éter e interpenetra os corpos densos da planta, do animal e do homem durante a vida. O éter é matéria física e, portanto, ponderável. A única razão pela qual os cientistas não podem pesá-lo deve-se ao fato de serem incapazes de isolá-lo em certa quantidade que possa ser posta numa balança. Mas, quando pela morte o corpo vital abandona o corpo denso, uma diminuição do peso é verificada em todos os casos, provando que algo ponderável, ainda que invisível, deixa o corpo denso nessas condições. Em 1906, o Dr. McDougall, de Boston, pesou certo número de pessoas agonizantes, pondo-as com suas camas sobre balanças equilibradas com pesos. Observou-se então que o lado com os pesos baixava com rapidez surpreendente no instante em que os moribundos exalavam o último suspiro. Daí espalhou-se a notícia de que haviam pesado a alma, façanha que jamais poder-se-á realizar, porque a alma não está sujeita às leis do mundo físico. Mais tarde, o professor T. Winning, de Los Angeles, supôs haver pesado a alma de um rato. Na realidade, o que esses cientistas pesaram foram corpos vitais abandonando, pela morte, os respectivos corpos densos. Cabe aqui uma palavra com referência ao tratamento dado aos agonizantes que, em muitos casos, sofrem indizíveis angústias em razão da equivocada solicitude dos amigos. Administrar estimulantes ao moribundo causa-lhe mais sofrimento do que qualquer outra coisa. Não é doloroso abandonar o corpo físico. Os estimulantes, contudo, forçam o ego em retirada a voltar ao seu corpo com o efeito de uma catapulta, para experimentar novamente os sofrimentos dos quais estava quase livre. Almas que se foram frequentemente reclamam disto aos investigadores. Uma afirmou que jamais sofrera tanto em toda a sua vida como quando tentaram sustar-lhe a morte durante muitas horas. Quando se percebe que o fim é inevitável, o mais sensato é deixar que a natureza siga o seu curso. Outro pecado, maior ainda, contra o espírito que se vai, é dar expansão aos choros e lamentações no aposento em que se encontra o morto, ou mesmo nas imediações. Logo após libertar-se, o ego empenha-se, desde algumas horas antes até dias depois, num assunto de suma importância. Muito do valor da vida recém-terminada depende, pois, da atenção que a ele der o espírito que está saindo do corpo. Se distraído pelos soluços e lamentações dos que o amam, grande perda poderá sofrer, conforme veremos. Mas, se fortalecido pela oração
e ajudado pelo silêncio, muito prejuízo futuro será evitado. Nunca podemos ajudar tanto a nosso irmão como quando ele passa através desse Getsemane. E isso se constitui numa das maiores oportunidades para servi-lo e acumularmos para nós mesmos tesouros celestiais. Tem-se estudado o fenômeno do nascimento e chegou-se a inventar uma ciência do nascimento. Tem-se formado obstetras e preparado parteiras para o fito de proporcionar o máximo conforto à mãe e à criança. Mas é lamentável, muito lamentável mesmo, que ainda nos falte uma ciência da morte. Quando uma criança vem ao mundo, desdobramo-nos em esforços inteligentes, mas quando um velho amigo está para nos deixar, ficamos impotentes ao seu lado, ignorando como ajudá-lo. E pior que tudo, tentando às vezes essa ajuda, mas sem conhecimento, causamo-lhe ainda maior sofrimento. A ciência física sabe que qualquer que seja a força que impulsiona o coração, não vem de fora, mas sim de dentro dele. A ciência oculta vê uma câmara no ventrículo esquerdo, perto do ápice, onde um pequeno átomo nada num oceano do mais sutil dos éteres. A força desse átomo, como a força de todos os demais, é a vida não diferenciada de Deus. Sem essa força, a matéria não se converteria em cristais no reino mineral e os reinos vegetal, animal e humanos seriam incapazes de formar seus corpos. Quanto mais fundo penetramos, tanto mais clara se faz para nós a verdade fundamental de que em Deus vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Esse átomo é chamado átomo semente. A força que nele existe aciona o coração e mantém o organismo vivo. Todos os demais átomos do corpo devem vibrar harmoniosamente com aquele. As forças do átomo semente subsistem imanentes em todos os corpos densos, possuídos em cada ego em particular, e sobre a sua superfície plástica estão gravadas todas as experiências por que passa o ego em suas vidas, em todas as vidas. Quando retornamos a Deus, quando todos nos tenhamos tornado um com Ele mais uma vez, esses registros, que são gravações peculiares de Deus, subsistirão ainda, e assim nossa individualidade será mantida. Nossas experiências serão transmutadas em faculdades conforme veremos adiante. O mal é transmutado em bem, e este nós retemos como força para um bem maior. Mas o registro das experiências é de Deus e está em Deus, no mais profundo sentido do termo. O cordão prateado, que liga os veículos superiores aos inferiores, termina no átomo semente, no coração. Quando a vida material chega ao fim de modo natural, as forças no átomo semente se libertam, retirando-se pelo nervo pneumogástrico e saindo pela parte posterior da cabeça, ao longo do cordão prateado, juntamente com os veículos superiores. Essa ruptura no coração é que marca a morte física, mas o cordão prateado não se rompe de imediato. Em alguns casos, mantém a conexão por vários dias. O corpo vital é o veículo da percepção sensorial e, como permanece ainda unido ao corpo das sensações, ligados ambos ao abandonado corpo denso pelo cordão etéreo, é evidente que, até o cordão partir-se, o ego poderá experimentar, até certo ponto, as sensações resultantes das injúrias corporais. Assim, a extração do sangue, a injeção do fluido embalsamante, a autópsia, a cremação causam-lhe dores.
O autor sabe de um caso em que um cirurgião amputou, sob anestesia, 3 dedos de uma pessoa viva. A seguir, lançou os dedos decepados ao fogo. Imediatamente, a paciente pôs-se a gritar em desespero. A rápida desintegração dos dedos densos produzia a igual e rápida desintegração nos dedos etéreos, os quais permaneciam ligados aos veículos superiores. De maneira idêntica, qualquer injúria ao corpo denso afeta o espírito desencarnado desde umas poucas horas até 3 dias e meio após a morte, quando toda a ligação é cortada e tem início a decomposição do corpo. É preciso, pois, o máximo cuidado para não prejudicarmos o espírito que se vai. Se as leis ou outras circunstâncias não permitem manter o cadáver tranquilamente por alguns dias no aposento onde se deu a morte, que ao menos permaneça enterrado durante aquele espaço de tempo, dando-lhe só a seguir o tratamento que se queira. Serenidade e oração são benefícios inigualáveis nesses momentos. Se amamos sabiamente o espírito que parte, podemos vir a ser credores de sua perene gratidão apenas pela observância do que acima ficou recomendado. Vimos na conferência 3ª que o corpo vital é o repositório das memórias conscientes. Neste corpo ficam gravados indelevelmente cada ato e experiência da vida passada, à semelhança do que acontece numa chapa fotográfica exposta. Quando o ego se retira do corpo denso, a vida inteira, tal como foi registrada pela memória subconsciente, abre-se aos olhos da mente. É a parcial retirada do corpo vital que leva alguém que se afoga a ver toda a sua vida passada, só que então apenas a vislumbra, como um relâmpago, antes de perder a consciência por completo. Nesses casos, o cordão prateado permanece intacto, senão seria impossível a reanimação da pessoa. No caso de um espírito que atravessa o umbral da morte, o movimento é mais lento. O homem permanece como um espectador enquanto as imagens se sucedem umas após outras, mas na ordem inversa, isto é, da morte ao nascimento. Deste modo, ele contempla primeiro os acontecimentos imediatamente anteriores à morte. A seguir, os anos da maturidade, depois a juventude, a adolescência e a infância até o nascimento. Contudo, nesse momento, tais imagens não despertam no homem nenhum sentimento. O objetivo aí é simplesmente gravar o panorama no corpo de desejos, que é o assento do sentimento. Dessa impressão, o sentimento brotará quando o ego entrar no mundo do desejo. Mas devemos anotar aqui que a intensidade de sentimento despertado depende do espaço de tempo utilizado no processo da gravação e da atenção a ela prestada pelo homem. Se ele não foi perturbado por agitação e histeria durante algum tempo, uma impressão nítida e clara efetuar-se-á no corpo de desejos. Consequentemente, sentirá o mal praticado com muito mais intensidade no purgatório e fortalecerá muitíssimo mais suas boas qualidades no céu. Abro aqui uma nota explicativa, só para elucidar o que estamos lendo. Então, quando uma pessoa morre, ela se retira do corpo denso e passa pela retrospecção da sua vida. E o fato dela passar por isso logo após a morte requer que nós tenhamos silêncio e oração para que ela possa ter toda a sua atenção voltada para esse processo e não voltada para a matéria densa e o desespero dos que ficaram aqui na matéria densa química e que choram por ela, gritam por ela, etc. Se esse processo de observação da retrospecção da vida dela é feito com silêncio, oração,
sem que ela precise voltar a sua atenção à matéria física e aos que ficaram vivos aqui na matéria química, ela então pode ter um processo de purgatório e de primeiro céu muito mais benéficos para ela, espiritualmente falando. Por isso que é incomensurável o bem que fazemos quando permanecemos em silêncio e oração, ou seja, sem desespero, sem choro demasiado. É claro que chorar é normal, mas sem o desespero, a angústia, né, o desejo de retorno, muitas vezes clamando por aquele que acabou de passar, de fazer essa passagem, de forma a tirar a atenção desse espírito, dessa pessoa, desse ego, tirar a atenção dele, como eu dizia, do processo pelo qual ele está passando e fazê-lo voltar a sua atenção ao desespero alheio. Analogamente, é como quando fazemos um trabalho, um estudo e tem alguém nos chamando, batendo a porta o tempo inteiro. Por mais que tentamos ter foco, não conseguimos porque algo perturba. Requer muita força espiritual para realmente conseguir ignorar o desespero alheio, o chamamento alheio e focar naquilo que nos interessa espiritualmente de fato. Portanto, quando prestamos essa ajuda, quando permanecemos em silêncio, quando alguém precisa trabalhar ou estudar, assim como quando a pessoa morre, se permanecemos em oração, em silêncio, em estado devocional de amor para com aquela pessoa, nós estamos ajudando mais do que a pessoa a estudar algo da vida física e fazer um trabalho na vida física, mas que ela estude e trabalhe a sua vida espiritual, a sua vida eterna. Voltando ao texto. E ainda que as experiências disso não se façam presentes na vida futura, os sentimentos, todavia, subsistirão como a pequena voz silenciosa. Quando o sentimento é fortemente gravado no corpo de desejos do ego, essa voz sempre falará em termos precisos e claros. Impele o homem irresistivelmente, forçando-o a desistir daquilo que lhe causou sofrimento na vida anterior e compelindo-o a fazer aquilo que é bom. Portanto, o panorama se desenrola para trás, a fim de que o ego veja primeiramente os efeitos e depois as causas geradoras. Quanto ao que determina a duração do panorama, recordemos que o colapso é o colapso do corpo vital que obriga os veículos superiores a se retirarem. Igualmente, após a morte, quando o corpo vital se paralisa, o ego tende a retirar-se, encerrando-se aí o panorama. A duração deste depende, portanto, do tempo que a pessoa pode permanecer desperta. Algumas só conseguem por poucas horas, enquanto outras podem resistir acordadas por vários dias, dependendo isso do vigor do corpo vital de cada um. Quando o ego abandona o corpo vital, este é atraído de volta ao corpo denso e fica flutuando sobre a sepultura. O corpo vital fica flutuando sobre a sepultura, decompondo-se sincronicamente com este. Ao clarividente que passa por um cemitério e vê todos esses corpos vitais, cujo grau de decomposição indica o de putrefação do corpo sepultado, tal visão é de efeito nauseante. Se existissem mais clarividentes, mais cedo seria a cremação adotada, se não por razões sanitárias, ao menos como uma medida de proteção aos nossos sentimentos. Ou seja, é preciso, após a morte, esperar um tempo de 3 dias e meio para que a pessoa, em silêncio e oração, possa de fato fazer essa passagem pela retrospecção de sua vida,
para depois, e somente depois, cremá-la. Então, o ideal é, morrendo, que esperemos 3 dias e meio, com o corpo sendo velado em silêncio, para depois cremá-lo. Este seria o ideal. Quando o ego se liberta do corpo vital, seu único laço com o mundo físico se desfaz. Então ele penetra no mundo do desejo. O ovoide corpo de desejos muda agora a sua forma e assume a do corpo denso descartado. Existe, contudo, uma peculiar combinação na matéria de que ele é formado, a qual tem grande significação com respeito ao tipo de vida que aquele que partiu terá ali. O corpo de desejos do homem é composto de matéria de todas as 7 regiões do mundo do desejo, assim como o corpo denso é constituído de sólidos, líquidos e gases deste mundo físico. Mas a quantidade de matéria de cada região que entra na formação do corpo de desejos depende da natureza dos desejos que o homem acalentou. Desejos grosseiros são formados da mais grosseira matéria de desejos, que pertence à região mais inferior do mundo do desejo. Se o homem cultiva tais desejos, está construindo para si próprio um corpo de desejos grosseiro, no qual predominará a matéria das regiões inferiores. Mas, se ele persistentemente repele de si esses desejos inferiores, cedendo apenas aos puros e bons, seu corpo de desejos passará a incorporar em si matéria das regiões superiores. Presentemente, nenhum homem é totalmente mau e nenhum homem é totalmente bom. Somos todos uma mistura de ambas as qualidades, mas há uma diferença na composição de cada um, a saber, no corpo de desejos de uns predomina a matéria grosseira, no que de outros predomina a matéria refinada. Isto é o que estabelece toda a diferença do ambiente e de condições entre os homens logo que entram no mundo do desejo após a morte. Porque então a matéria do seu corpo de desejos, tomando a forma e semelhança do corpo denso abandonado, organiza-se de tal modo que a matéria mais sutil pertence às regiões superiores do mundo do desejo, forma o centro do veículo, enquanto que a matéria das regiões inferiores, mais densas, forma a periferia. Quando a vida do ego termina, ele emprega a força centrífuga para libertar-se de seus veículos. Segundo a mesma lei pela qual um planeta lança de si ao espaço aquela parte que ficou mais densa e cristalizada, o ego descarta primeiro o seu corpo denso. Quando ele entra no mundo do desejo, esta força centrífuga atua igualmente para lançar fora do corpo de desejos a matéria mais grosseira. E assim o homem vê-se forçado a permanecer nas regiões inferiores até que seja purgado dos baixos desejos que foram incorporados à matéria de desejos mais densa. A matéria mais grosseira, portanto, sempre fica na periferia de seu corpo de desejos enquanto atravessa o purgatório, sendo gradualmente eliminada pela purificadora força centrífuga. A força de repulsão que radica do homem o mal permite-lhe ascender ao primeiro céu, parte superior do mundo do desejo, onde só a força de atração atua, e também onde o poder anímico extraído do bem da vida passada é acrescentado ao ego. A parte descartada do corpo de desejos é então abandonada como um cascão vazio. Quando o ego abandona seu corpo denso, este morre rapidamente. A matéria física torna-se inerte a partir do momento em que é privada de estimulante e vitalizante energia, e desfaz-se enquanto forma. O mesmo se dá com a matéria do mundo do desejo. Uma vez que se lhe tenha comunicado vida, essa energia subsiste ainda por considerável tempo.
mesmo após haver cessado o influxo vitalizante, dependendo sua duração da intensidade do impulso. O resultado é que, após terem sido abandonados pelo ego, esses cascões subsistem por um tempo maior ou menor. Vivem uma vida independente, e se o ego ao qual pertenceram era muito apegado aos desejos mundanos e se tenha desligado do plano físico no apogeu da vida, com fortes ambições não realizadas, então esses corpos sem alma, muito frequentemente, esforçam-se de modo frenético para retornar ao mundo físico. Muitos dos fenômenos verificados em sessões espíritas devem-se a eles. O fato de muitas comunicações recebidas desses assim chamados espíritos serem totalmente destituídas de sentido é facilmente compreendido quando nos damos conta de que não se trata absolutamente de espíritos, mas tão somente de partes sem alma das vestimentas do espírito que se foi, carentes, portanto, de inteligência. Recordam a vida passada em virtude do panorama neles impresso logo após a morte, o que frequentemente capacita-os a se afirmarem ante os parentes, relatando fatos só deles conhecidos. A realidade, porém, é que eles nada mais são do que uma roupa velha do ego, dotada de vida independente por algum tempo. Contudo, nem sempre esses cascões permanecem sem alma. No mundo do desejo, existem diferentes classes de seres cuja evolução se processa naturalmente ali, havendo entre eles, conforme aqui, os bons e os maus. De modo geral, eles são classificados sob o nome de elementais, ainda que difiram grandemente entre si em aparência, inteligência e características. Deles ocupar-nos-emos apenas no quanto sua influência afeta o estado pós-mortem do homem. Acontece às vezes, especialmente quando uma pessoa tem o hábito de invocar espíritos, que esses seres apoderam-se de seu corpo denso na vida terrena e convertem-no num médium irresponsável. De modo geral, primeiramente eles o atraem com ensinamentos de aparência elevada, mas aos poucos conduzem-no à crassa imoralidade e, pior que tudo, podem apoderar-se de seu corpo de desejos após ele o abandonar para entrar no céu. Como os impulsos contidos no corpo de desejos são as bases da vida no céu e também as molas de ação que levam o homem a renascer para continuar seu desenvolvimento, este é, com efeito, um assunto muito sério, pois toda a evolução de uma pessoa pode estacionar por épocas inteiras antes que o elemental abandone seu corpo de desejos. São esses elementais os causadores de muitos fenômenos espirituais, onde se nota mais inteligência, além da que pode ser manifestada por esses cascões sem alma, particularmente, pelo menos nas materializações. Ainda que tais cascões possam participar, os fenômenos sempre são dirigidos por um ser inteligente. A diferença entre um médium materializante e uma pessoa comum é que a aderência do corpo vital ao corpo denso é frouxa no médium, de tal forma que parte do seu corpo vital pode ser extraída. Parcelas de gases e mesmo de líquidos do corpo denso do médium também podem ser usadas para formar os corpos das aparições. Essa extração e a prática de vestir-se com cascões geralmente são realizadas pelos elementais, que extraem o corpo vital do médium pelo baço. Regra geral e, em consequência, o corpo do médium encolhe horrivelmente. Quando o corpo denso é por este modo privado do seu princípio vital,
sofre a exaustão. Então, e infelizmente, ele procura, via de regra, restaurar seu equilíbrio tomando bebidas fortes até que, com o tempo, converte-se num alcoólatra. Na Conferência Quarta, foram apontados os perigos de se permitir a um hipnotizador dominar nossa vontade e privar-nos de nossa liberdade. Mas, neste caso, a vítima ao menos pode vê-lo, como também pode formar sua própria opinião sobre aquele que o controla. No caso do médium, o perigo é 1000 vezes maior, porque a influência dominante não pode ser vista. A morte do hipnotizador liberta suas vítimas, mas, para o médium, o maior perigo verifica-se depois da morte. Portanto, um estado negativo em que todo o corpo, ou mesmo só a mão de uma pessoa, seja usada como um autômato, independente de sua própria vontade, é muito arriscado. Não negamos que, às vezes, possa haver autênticas comunicações do espírito que se foi e que existam casos de benfazejos comunicados da parte de seres que não estão sujeitos à nossa vontade. Mas o nosso propósito é indicar os perigos que correm aqueles que se envolvem com o que não conhecem. Positivamente, estes seres que estão no mundo do desejo não são nem grandes nem bons. Tampouco são anjos, uma vez que se divertem afundando chapéus nas cabeças dos assistentes, derramando-lhes água colarinho abaixo, ou fazendo quaisquer outras das tolas brincadeiras que se verificam nas sessões espíritas comuns. Tais seres são enfaticamente tanto cascões sem alma de depravados ou elementais pregando peças. Quando um homem desperta no mundo do desejo, exceto por um pormenor, ele é em tudo o mesmo homem que era antes de morrer. Qualquer pessoa que o tenha conhecido aqui pode conhecê-lo lá. Não há nenhum poder transformador na morte. O caráter do homem não muda. O viciado e o alcoólatra continuam tão viciados e dissipadores quanto eram aqui. O avaro continua mesquinho, o ladrão ainda tão desonesto quanto antes. Mas há uma grande e importante mudança em todos eles. É que todos perderam seus corpos densos, residindo nisso toda a diferença relativa à gratificação dos seus vários desejos. O alcoólatra não pode beber, falta-lhe o estômago. E mesmo que ele possa entrar, o que geralmente faz, num tonel de vinho de uma taberna, nenhuma satisfação encontra nisso, porque o vinho embarricado não produz vapores alcoólicos como no tubo digestivo pela combustão química. Tenta, então, obter o efeito adentrando o corpo denso de algum bêbado da terra. Isso ele consegue com facilidade, porque o corpo de desejos é de tal natureza que ocupar o mesmo espaço com outra pessoa não lhe causa nenhum incômodo. Os mortos aborrecem-se a princípio quando algum de seus amigos vem sentar-se na mesma cadeira que eles estão ocupando. Contudo, depois de certo tempo, aprendem que não é preciso apressar-se em sair da cadeira quando o amigo terrenal se aproxima para lhe sentar-se. Ter alguém sentado sobre o corpo de desejos não o incomoda. Ambas as pessoas podem ocupar a mesma cadeira sem se tolherem mutuamente os movimentos. O alcoólatra pode assim ter acesso ao corpo de outrem que esteja bebendo, mas nem por isso consegue a satisfação desejada. Em consequência, ele sofre os suplícios de Tântalos, até que afinal o desejo se extingue por falta de gratificação, conforme acontece com todos os desejos, mesmo no plano físico. Isso é o purgatório.
Convém notar que não existe nenhuma deidade vingativa nos julgando e avaliando o sofrimento que merecemos, nem qualquer diabo para executar a sentença. Os maus desejos cultivados nesta vida e impossíveis de serem satisfeitos no mundo do desejo é que causam tais sofrimentos, até se extinguirem com o tempo. O sofrimento é estritamente proporcional à força do mau hábito. Tomemos como exemplo o caso do avarento. Ele ama o ouro tão intensamente depois da morte quanto o amava antes de morrer. Porém, já não pode mais amealhá-lo. Já não tem mãos físicas para tocá-lo. E pior que tudo, não pode mais proteger o que havia entesourado. É capaz de sentar-se de guarda à porta do cofre forte, mas seus herdeiros poderão vir, atravessá-lo com as mãos e levar todo o seu querido ouro, rindo-se talvez do velho mesquinho e tolo, enquanto este, a tudo assistindo, entre colérico e humilhado, sofre terrivelmente, porque é incapaz de detê-los. Por fim, ele aprende a resignar-se. Então é automaticamente purgado e purificado de sua avareza, como o alcoólatra o foi das bebidas, pela lei de consequência que erradica as falhas de cada pessoa de modo impessoal. Em verdade, não há castigo. Todo sofrimento é devido aos nossos hábitos adquiridos, aos quais é também exatamente proporcional. Benevolamente, Ele nos liberta de nossas imperfeições, de modo que, em consequência dessa purificação, renascemos inocentes, podendo assim mais facilmente adquirirmos virtudes ao sermos de novo tentados, se dermos ouvido à voz que nos previne. Portanto, cada ato malévolo é, no mínimo, um ato voluntário. Enquanto nossos maus hábitos são, de modo geral, tratados dessa maneira, nossas específicas más ações da vida passada são tratadas com idêntico automatismo mediante o panorama da vida gravado no corpo de desejos. Ao entrarmos no mundo do desejo, esse panorama começa a desenrolar-se para trás da morte ao nascimento e retrocede numa velocidade 3 vezes superior à da vida física, de modo que um homem que haja morrido aos 60 anos reviverá sua vida passada no mundo de desejo em cerca de 20 anos. Recordemos que, ao contemplar esse panorama logo após morrer, nenhum sentimento é despertado no ego, que então permanece como simples espectador, vendo as imagens se desenrolarem. O mesmo não se dá quando elas despontam em sua consciência no purgatório. Ali, o bem não causa impressão, mas o mal atua sobre ele de tal maneira que nas cenas em que tenha feito outros sofrerem, ele próprio sofrerá no lugar do ofendido. Sofrerá todas as dores e angústias que suas vítimas sentiram na vida. E por ser triplicada a velocidade da vida nesse plano, o sofrimento é proporcional. É até mais agudo, porque o corpo denso vibra tão lentamente que entorpece até mesmo o sofrimento. Mas no mundo do desejo, onde estamos sem veículo físico, o sofrimento é mais intenso. E quanto mais nítido tenha sido o panorama da vida passada, gravada no corpo de desejos ao morrer, tanto mais o homem sofrerá, como também mais claramente sentirá nas vidas futuras que o erro deve ser evitado. Há um aspecto peculiar nesse sofrimento que também deve acrescentar-se ao seu caráter desagradável. Se na vida o indivíduo ofendeu a 2 homens simultaneamente, sendo que um vive no Maine e outro na Califórnia,
quando o ofensor está submetido às suas experiências purgatoriais pelo sofrimento que lhes causou, ele sentir-se-á como estando na presença de ambos ao mesmo tempo, uma parte no Maine e outra na Califórnia. Isto lhe provoca uma estranha e indescritível sensação de estar feito em pedaços. Existem duas classes de pessoas para quem o processo purgatorial não começa de imediato: os suicidas e as vítimas de assassinato. No caso do suicida, o processo não se inicia até que se complete o tempo em que o corpo deveria morrer por decurso natural. Mas, nesse ínterim, ele sofre por seu ato de um modo tão terrível quão peculiar. Tem a sensação de estar oco, por assim dizer, e de habitar num doloroso vazio, uma vez que o arquétipo de sua forma continua ativo na região do pensamento concreto. Ou seja, o suicida sofre depois de morrer. Quando uma pessoa jovem ou velha morre naturalmente ou em consequência de acidente, cessam aí as atividades arquetípicas. Os veículos superiores sofrem então uma mudança, de sorte que a perda do corpo denso em si mesmo nenhuma sensação de desconforto produz. O suicida, porém, não experimenta tal mudança até que o arquétipo do seu corpo deixe de atuar por decurso de tempo, isto é, por morte natural. O espaço que seu corpo denso devia ocupar está vazio, porque o arquétipo é oco e isso o faz sofrer indescritivelmente. Assim, ele aprende também que não é possível cabular as aulas na escola da vida sem atrair desagradáveis consequências. E em suas vidas futuras, quando o caminho lhe parecer muito áspero, ele recordará em sua alma que a covarde tentativa de fugir pelo suicídio só pode acrescentar-lhe maiores sofrimentos. Há pessoas que se suicidam por razões altruístas, para aliviar outros de um fardo. Estes naturalmente são recompensados de outra maneira, mas não escapam do suplício do suicida da mesma maneira que aquele que entra no edifício em chamas para salvar outros não está isento de se queimar. A vítima de assassinato escapa a esse sofrimento porque, via de regra, fica num estado de coma até o tempo em que a morte natural devia ocorrer. E a tal respeito, deve-se ter o mesmo cuidado que se tem com as vítimas dos chamados acidentes, só que estas últimas ficam conscientes imediatamente ou pouco depois da morte. Se o assassino é executado entre a época do crime e aquela em que sua vítima deveria morrer em circunstâncias naturais, o corpo de desejos comatoso do último é atraído magneticamente ao seu matador, seguindo-o aonde quer que ele vá, sem um momento de trégua. A cena do assassinato passa então a apresentar-se sempre a ele, assassino, causando-lhe os dolorosos sofrimentos e angústias que inevitavelmente acompanham essa permanente reapresentação de seu crime em todos os horríveis detalhes. Isso continua por um tempo que corresponde ao período de vida do qual privou sua vítima. Se o assassino escapou da forca, de maneira que sua vítima tenha passado além do purgatório antes de sua morte, o cascão de sua vítima subsiste para representar a morte de Nêmesis no drama do crime revivido. Assim, é o ego purgado de toda classe de males
pela ação impessoal da lei de consequência, ficando apto para entrar no céu e fortalecer-se no bem, tal como enfraquecido no mal.